para você ligado nas emoções do esporte, para você que está ligado aqui no Band Esportes, vamos começar mais uma edição do nosso Supermotor. Estamos na CD Special Paint. O pessoal costuma falar assim que aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, esse talvez seja o grande lugar de referência do automobilismo. Ele fica assim, eu falo assim, ó, olha como é que ele fica. Ah, não é tudo isso. Tá lógico que é. Tudo bem? Beleza. Como é que você tá? Tudo bom. Obrigado por receber a gente aqui. Imagina, com essa parafernália técnica aqui, todo mundo tomando conta das coisas. Essa bagunça organizada. Não é a bagunça organizada ao lado do Sérgio Beto. Tudo bem, Sérgio? Como é que você tá? Tudo em ordem. Tudo bem. Faz de conta que a gente já comeu toda aquela comidaiada do Natal. Não é? Lógico que a gente tá fazendo esse programa antes do Natal, mas vai depois do Natal para vocês, o que é um presente para nós, principalmente que a gente tá num lugar onde a gente gosta pra caramba. Lugar de trabalho, lugar para nós de bate-papo. Bate-papo, exatamente. É e a gente tava falando aqui, para começar nessa edição do Supermotor, a respeito, claro, de automobilismo. A gente está aqui com todo esse cenário, né, falando a respeito de esporte a motor, um pouco de clássicos, né, que é sempre bom a gente ter um clássico, né, tão famoso, né, que invade, inclusive, memórias, né, porque todo mundo gostaria, quem não teve, gostaria de ter tido um Opala, né? Lógico. Então a gente pode falar a respeito disso, mas focando neste ano de 2018. A gente teve uma temporada bem interessante. Eu vou falar de Fórmula 1, né, pra gente começar, porque eu não sei, lógico que aqui na CID, todo mundo é fã do Lewis Hamilton, não é? Ela. Eu sou fã dele, mas eu gosto da Ferrari também. Né? Mas você ficou decepcionado esse ano? Eu acho que a Ferrari tinha carro para enfrentar a Mercedes, mas aconteceram aquelas coisas que só acontecem na Ferrari. Eu não acho nem que o Vettel conseguiria ganhar o título e vencer o campeonato, mas eu acho que podia ser mais apertado um pouco, no mínimo, né? Eu acho, não sei se o Sérgio acompanhou também a respeito de informações que a gente teve ao longo da temporada, que talvez a Ferrari tivesse, como ela conseguiu fazer uma evolução muito grande, acompanhar a Mercedes, tinha coisa errada no carro deles. O que se falou é que eles tinham um sistema que ajudava o motor a desenvolver um pouco mais, só que isso estava fora de regulamento. E a FIA falou para eles, olha, nós já vimos o que é, ou tira ou a gente vai punir. Aí eles simplesmente tiraram, porque depois daquela pausa do verão, né, das férias da Fórmula 1, acabou a Ferrari. Exato. Depois da Inglaterra, né? De Silverstone, que ele venceu lá, ganhamos na casa dos caras. Então, e aí? Só que aí acabou. Aí o Hamilton foi e ganhou na Alemanha, né? Não é? Mas pareceu que foi uma coisa assim, eles estavam fora do regulamento. Porque tem isso também, né, Sérgio? Olha, Celso, eu não posso afirmar que tenha, mas eu imagino que deva ter. Né? São outros interesses, além do esporte, que valorizam o esporte. Na verdade, você vê que na pista é uma coisa, mas nos bastidores, né, os promotores, os organizadores, têm que fazer aquilo dar resultado, aquilo dar interesse. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que eles lutam para que haja um equilíbrio, para que haja uma equipe buscando uma vantagem, alguém que obteve uma vantagem, perder essa vantagem, porque a competição tem que ser valorizada no evento, né? E ultimamente nós temos perdido essa parte de competição, são poucos carros que estão ali na frente disputando. Então eu acho que tem um interesse muito grande. Por eu ser da parte desportiva do automobilismo, e até onde eu conheço, eu tenho certeza absoluta que não existe nada que denigre a imagem de um comissário, de um oficial, a menos o seu próprio interesse. Tem sim o interesse, mas não que se faça algo para se manipular alguma coisa nesse sentido. Eu acho que manipulação não existe, mas a forçação de barra, né, para valorizar mais aqui ou mais ali, eu acho que isso sim, porque é o interesse do esporte, da valorização do esporte. Você não acha que de uma certa forma, até para você valorizar um pouco mais a Fórmula 1, a gente pode dizer que ficou chato com tanta vitória do Hamilton, ou o jeito que ele ganha ainda atrai público? Eu acho que só atrai os fãs dele. Na tipo verdade, a turma sim. aqui do Cid. Exato. A gente torce por ele. O Alan nem tanto. O Alan nem tanto. O pessoal que trabalha comigo, por exemplo, são divididos. Muitos gostam da Ferrari, outros gostam do Hamilton, né? Já que o ponto é esse. Se eu pudesse escolher o piloto, para mim é o Kimi. Eu sou fã do Kimi Raikkonen. Sem dúvida. Acho até que talvez eles
eles poderiam ter apoiado mais o Kimi. Sabe, não sei, eu acho ele muito competente. Eu não sei, quando a gente teve um apoio para o Kimi, que ele saiu na pole position, dominou o começo da corrida e tal, fizeram a estratégia certa para o piloto errado, porque ali começaram a se despedir da disputa do título, né? Exatamente. Ok, a gente teve uma evolução, inclusive, porque é engraçado, né? Você vê, o Kimi estava decidido, isso evidentemente, quando chega na pausa do verão, todo mundo já sabe que ele não vai ficar na equipe, né? Já estava decidido que ia para a Sauber e andar no outro motor Ferrari que tem o nome da Alfa Romeo, né? Isso. Mas que é Ferrari. Já estava decidido isso. E aí começaram a dar algumas regalias a ele e acabar tirando de vez qualquer chance do Vettel. E o mais interessante, o Vettel, quando ele não tem a prioridade absoluta da equipe, ele demonstra isso cometendo erros infantis. Né? Ele perde o equilíbrio. Ele perde o equilíbrio total dele, equilíbrio pessoal, né? É evidente. Ou ele é o primeiro, ou ele se perde. Impressionante. Já não é o caso do Hamilton. É que o Hamilton também está numa fase que ele... Não é de soberania, mas ele está numa fase que ele vê o momento dele, ele pensa no momento, o que eu faço? Vou aqui, vou ali, não se mete mais em confusão, né? Ele não precisa mais se expor, ele vai até onde dá para ganhar, vamos ganhar, não dá, fico aqui e tal. E tem a melhor equipe também, né? Tem. Fica mais fácil dele administrar, né? Administrar bem porque tem a melhor equipe, tem estrutura, então fica muito mais fácil. Está num momento mais tranquilo, sem pressão. Exatamente. Bom, então podemos dizer que teremos mais títulos de Hamilton aí pela frente? A gente não pode dizer porque a gente não sabe o que vai acontecer. Alguém pode vir com alguma coisa. Eu acredito muito na Honda. Não sei porquê, eu acho que uma hora ou outra a Honda vai acertar. Com Red Bull? Você acha que pode ser com Red Bull, mas pode ser agora com a Red Bull. Mas eles vieram, estão tentando. Uma hora eles vão achar o caminho, porque eles não desistiram do caminho deles. Então eu acho que a hora que achar, daí vai todo mundo correr atrás. Mas não sei, eu acho que eles vão acertar. E a Red Bull tem um carro bom, né? Vai ter que ter um motor, porque eles não iam fazer, vão assinar com vocês só para ter um motor de graça, não é isso. Não é só dinheiro, mas assim, eu acho que tem uma coisa de equilíbrio de força aí, né? E esse equilíbrio de força também tem a ver com grana. Exatamente. Porque a Honda, por exemplo, você viu o que aconteceu com a McLaren. Sem o investimento da Honda, o que aconteceu? Aí ficou evidente esse ano, né? Que era realmente um problema de projeto do carro deles. O Alonso se despede da Fórmula 1 de um jeito melancólico, triste, né? Triste, né? A gente pode dizer. Mas dizem as más línguas, aqueles que falam que karma é uma coisa que te persegue para te ferrar. O karma do Alonso que ele criou para ele na Fórmula 1 foi dos piores, né? É verdade. Aquele negócio de dedurar a McLaren, de ter ferrado tudo. Ele ferrou o próprio ambiente a partir dali. E não ganhou mais nada, nem com a Ferrari. O cara não pode criticar o time que ele está correndo, eu acho errado. Mais do que criticar, ele foi lá e entregou, né? Não, ele criticou o motor, falou que o motor era ruim. Agora toda hora vive reclamando. Tudo bem, ele pode até ter razão, mas a ética não permite isso aí. Time é time, né, Alan? Ou você faz parte do time ou você não faz. Isso do ponto de vista comercial, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista ético. O que você acha que manda nessa história de, estou nessa equipe e tenho que defendê-la? Eu acho que a ética, não sei, está acima dessa coisa, de tudo, eu acho. Na verdade, assim, a maneira como eu fui criado, a maneira como eu trabalho, eu acho que a ética é fundamental, né? Se você não cumpre essa ética, você perde todos os outros valores. Todos os valores. Então é o que ela falou, time é time. Tá? Se você tá junto, cara, é do começo ao fim. Não tá contente, saia. Eu acho também. Saia, procure outro time. Mas você ficar criando situações ruins dentro do próprio time, não é bom para ninguém. Não é bom pro esporte, para ninguém. E foi o que mais se comentou a respeito do Alonso, né? Na carreira dele inteira, o que ele mais fez foi criar clima ruim no time. Né? E eu acho que ele poderia, não fosse esse problema que ele acaba criando para ele mesmo, eu acho que ele teria mais futuro. Ele é um cara competente. E por que não pegar um cara competente
e colocar numa equipe boa também, porque ele desagrega. Sim, foi por isso, né? Por ser o Alonso do jeito que ele é, que ele não teve lugar nem na Mercedes e nem na Red Bull. Então, exato. Não conseguiu ir para essas duas equipes, que talvez pudessem dar a ele a chance de ter mais do que só 2 títulos do mundo. Quer dizer, ótimo, 2 títulos, legal. Eu só quero sempre lembrar que eu sempre considerei ele um dos melhores, se não o melhor piloto da Fórmula 1. Só que tem uma coisa, quando ele ganhou os 2 títulos dele, a gente tinha ainda a guerra de pneus. E dentro da estrutura que a gente sabe que a Michelin sempre teve, a Michelin fazia pneus para a equipe Benetton na época, a equipe Renault, né, que virou Renault, mas fazia pneus para eles correrem. E eles ganharam 2 títulos em cima da Ferrari, em cima do Schumacher, de um jeito brilhante, bacana, só que era durante a guerra de pneus. E durante a guerra de pneus, cara, a gente sabe o que é pneu de competição. Tudo, né? É tudo, né? A base da competição está no contato com o solo. Então, eu gosto sempre de lembrar essa questão, porque depois, quando a gente teve a paridade, a briga já não foi do mesmo jeito. Em que pese o fato de ter sido 2007, os problemas que ele criou para ele mesmo e tudo mais. Foram momentos da Fórmula 1, né? Hoje em dia eu falo... a Fórmula 1 perdeu muito a expectativa, inclusive eu mesmo, não sou um cara Você foi apaixonado. aqui na prova? Você teve aqui em Interlagos? Aqui no nosso vizinho? Você subiu lá para ver a corrida? Não. Então, eu estava lá. Eu estava lá porque eu estava trabalhando. Eu fiz a direção de prova da prova preliminar, da Porsche GT3 Cup Carreira. E no momento da Fórmula 1, eu não assisti, cara. Mas, e você sente que mudou o glamour, aquela coisa de estar dentro da Fórmula 1? Muito, mudou. Eu tenho até uma expectativa boa agora com os novos proprietários, mas a Fórmula 1 se tornou uma corrida de tecnologia, uma corrida de segredos, né? Quantas e quantas vezes nós íamos lá na Fórmula 1 e a gente tinha o direito de passar em frente a um box, ver eu via motor aberto, cheguei a ver motor aberto, ver com eles trabalhando, quer dizer, tudo aquilo que nos interessa, né? Que é a evolução, o equipamento, né? O pneu, a maneira como eles tratam do pneu, aquilo que faz a gente aprender também, nós que somos do automobilismo nacional, né? E hoje em dia não, hoje em dia é uma parede, é tudo escondido, você não tem mais eu não tenho mais a vontade de fazer uma visitação aos boxes, por exemplo. Entendi. Porque você é tratado como um estrangeiro, como uma pessoa estranha, você que trabalha eu trabalho no automobilismo há mais de 40 anos, né? E ali eu sou uma pessoa estranha, tenho que pedir licença para tudo, não pode participar do trabalho técnico, daquilo que a gente pode aprender um pouquinho mais, e assim é com todos os automobilistas brasileiros. Então, eu perdi o interesse da Fórmula 1. Hoje, para mim, a Fórmula 1 é uma corrida de tecnologia, com interesses comerciais, e menor o interesse desportivo, aquilo que nos traz aqui no nosso dia a dia. Porque se você não consegue ver a gente, que é o tal do hard user, né, que chama, né, mais um termo em inglês que o pessoal importa e bota nas nossas bocas em todos os lugares, mas a gente que é tarado pelo negócio, a gente que tem gasolina na veia, se você não pode ver o assoalho do carro, né? Você mal consegue ver o assoalho colocado lá, invertido em cima na frente do box, um bico, uma asa, é o máximo que você consegue ver. A coisa você não consegue olhar no cockpit, ver o volante. É mais fácil você ver nas redes sociais isso acontecer, agora com a liberação, né, que a categoria está fazendo, do que você gastar uma grana de um bilhete mais caro, de um ingresso mais caro, para você ir no paddock e ver isso aí. Quer dizer, você não tem mais isso. Eu tive a sorte que a hora que eu subi para a torre para fazer a direção de prova da Porsche, eles estavam fazendo a pesagem de alguns carros ali na área técnica da FIA. E passou por mim uma Ferrari, e na hora que eu vi a quantidade de aletas, né, da asa dianteira e mais complementação do próprio carro, que você vê assim, o trabalho de desenvolvimento que existe ali para jogar o ar para todos os lados, aquilo é maravilhoso. Pra gente ver aquilo, falando, nossa, né? Olha a que ponto essa tecnologia chegou. E não tem mais nem visita guiada, né? Pra você entender isso aí. Não tem. A verdade é assim, eles têm a visitação ao público, mas na visitação ao público tem o carro ali na frente, inclusive eles colocam uma capa sobre o aerofólio dianteiro, uma capa desenhada, o mesmo padrão de fibra, né? Cobrindo o aerofólio para você não ver as medições, alguma coisa assim, para que as pessoas não vejam. E assim, a visitação. Eu acho que o povo fã de automobilismo, quem gosta de Fórmula 1, merece ir assistir no autódromo, merece ver tudo isso. Agora, nós que somos profissionais, que queremos ver um pouquinho mais, não temos mais espaço para a gente. Vamos torcer porque agora com a nova administração aí, que eu acho que está melhorando nessa ideia de
popularizar um pouquinho mais o esporte, eu acho que pra gente vai ser um pouquinho melhor agora. Para atrair um pouco mais. Para atrair um pouco mais, Tá Quando foi a última vez que você foi, Alan? Não, eu fui, ano passado? acho que... Não, ano 2016, acho que eu fui. Mas é assim, eu preciso ter uma função para ir lá. Tá. Só para ir lá zoiar, não tem. Entendeu? Eu gosto de ver pela TV também, eu não me importo muito em ir no autódromo. Porque pela TV eu tenho informação. Tudo. Você tem mais detalhes, né, do que está acontecendo. Sem dúvida. Mas sem dúvida. A gente estava falando desse acesso aos carros em 77, 78, 79, 80. A gente fazia trabalho nos boxes lá, aí chegava à noite e eles diziam, bom, fica aí, quando sair abaixa a porta, tá? E o box ficava lá comigo, com meu pai, com a equipe de trabalho. E os carros? E os carros, eu entrava, pode entrar tudo, eu entrava dentro do carro, tudo, nossa, que impressão que dava e tal. E a gente podia fazer isso aí. A raiz e a Nutella. Pois é, sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais interessante desse aspecto? É que sim, a gente sabe hoje que não tem mais segredo entre uma equipe e outra, do desenvolvimento técnico que o cara está fazendo, não tem mais. E é exatamente na época em que não tem mais segredo que os caras bloqueiam tudo. Na época em que tinha realmente uma Lotus, a diferença de uma Lotus para uma Ligier, para uma Brabham, para uma McLaren, era brutal, muitas vezes, né? A base era era um chassi colado no motor e a suspensão pendurada. Mas o desenho de cada uma dessas coisas era muito diferente. Hoje tem diferença? Tem, mas todo mundo já sabe o que tirar e não dá para você copiar de um carro para o outro. E quando vem o regulamento... Você nasceu de um jeito, não tem como você copiar. Quando muda o regulamento, sabe, bom, agora vem coisa nova. Daí vem um monte de carro tudo igual. Isso. Exato. Daí a McLaren vai ser de um jeito, a Ferrari de outro. Não, vem tudo igual. Não, quando vê... Por quê? O bico Porque alto, é um estudo, sei lá... Aerodinâmico. Mas o resultado é o mesmo, sai tudo parecido demais. Todo mundo buscando a mesma coisa. Exato. E assim, exatamente nesse ambiente que a gente vê tudo fechado. Você falou no final dos anos 70, durante os anos 80, volta a lembrar aqui o aspecto que a gente teve a equipe Copersucar Fittipaldi aqui, né? Desenvolvendo o carro aqui, e nesta época do ano, né, na época de desenvolvimento, os caras praticamente todo dia na pista, né? E muita gente indo ver o carro, acompanhando o treino, indo no box, vendo isso acontecer, né? É verdade. Aí quando a gente fala assim, não tem mais fã e tal, por quê? Porque esse acesso Houve também distanciamento, foi cerceado. Você não pode mais ver do jeito que você via. Esse prazer de ir ao autódromo, que você falou, na época o Fórmula 1 ia testar, a Copersucar ia testar, poxa, mesmo que eu não tivesse, naquela época eu já trabalhava com automobilismo, mas mesmo que eu não estivesse trabalhando, eu dava uma passada lá, a gente ia dar uma olhada, ver o que tem de novo. Essa familiaridade, essa proximidade é o que atraía o público do automobilismo e hoje realmente está muito distante. Bom, então a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Na sequência a gente vai falar também de automobilismo nacional, porque afinal de contas estamos de olho na sobrevivência do Autódromo de Interlagos. O intervalo é rápido.